Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra dar recomendações pra vocês de como começar na fantasia. Eu leio muito fantasia, eu amo, mas eu sei que pode ser um pouco intimidador. O mundo pode ser muito diferente, o sistema de magia é muito complexo, e no início a gente pode ficar meio perdido e isso desestimula a gente. Eu já abandonei livros porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e até hoje eu não voltei. Por exemplo, Duna não é fantasia, mas é ficção científica. Mas eu sou a maior advogada de fantasia, eu acho que sempre vale a pena, e hoje eu tô aqui pra indicar alguns livros pra vocês que eu acho que são tranquilos de começar na fantasia, e aí a partir daí vocês podem tomar um pouco mais de coragem pra pegar umas coisas um pouco mais complexas. Eu mesma só comecei a ler alta fantasia no ano passado ou no ano retrasado, assim, eu não lia tanto assim, porque eu achava muito intimidador também. Eu tô querendo fazer mais livros de listas, assim, de recomendações pra vocês, então se vocês quiserem sugerir alguma coisa, podem comentar aqui. Eu posso fazer outro vídeo também depois de fantasias mais complexas pra vocês começarem. Eu também não li tanta coisa assim, mas aí eu posso indicar o que eu li. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu recebi um comentário essa semana que foi: não gosto de ler fantasia porque exige muito da minha cabecinha. Queria ler, mas não acho fantasias mais basiquinhas em nenhum lugar. Então estou aqui com vocês pra fantasias mais basiquinhas. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui vão estar linkados na descrição. Então, caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem com o meu link, que aí me ajuda com uma comissão, sem mudar o valor do livro pra vocês. Caso você queira me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que é quando você entra no site, você vai direto com o meu link. Antes de começar as recomendações, eu queria dar umas dicas pra vocês do que buscar quando você está começando fantasia. Tem alguns tipos de sistemas de magia, por exemplo. A gente tem um sistema de magia leve e um sistema de magia duro. Um leve seria uma coisa como um Harry Potter, em que as regras não são muito bem explicadas. Então, a qualquer momento, pode chegar alguém com um feitiço e falar: esse feitiço faz isso. Ok? A gente vai ter que aceitar. Tem literalmente um feitiço pra matar. Enquanto isso pode ser bom em alguns momentos, eu prefiro esse sistema de magia quando o livro não depende muito da magia, ela é só um pano de fundo pra acrescentar. Mas quando a magia é muito importante, eu não gosto muito. Eu prefiro o sistema de magia duro, que tem regras mais bem definidas. Por exemplo, Mistborn, Nascido da Bruma, tem um sistema de magia muito regrado, e ele vai se expandindo ao longo da trilogia e dos outros livros que eu não li ainda, só li os 3 primeiros. E funciona até parecido de uma forma com a nossa física. Por exemplo, tem um poder que é puxar. Funciona com metais, aí eu posso me conectar com uma coisa de metal e puxar ela pra mim. Se é uma coisa leve, por exemplo, uma moeda, a moeda vem pra mim. Se é uma coisa pesada, tipo um carro, eu que vou pro carro. Porque se eu tô puxando uma coisa mais pesada que eu, ele não vai vir, sou eu que vou pra lá. Isso é mais interessante pra mim porque não tem como surgir um ex machina, assim, né? Alguma coisa do nada pra resolver a situação em que o protagonista e seus colegas estão. Então, se você tá lendo fantasia, eu recomendo começar pelos sistemas de magia leves, apesar de eu achar os duros mais divertidos. Também é interessante a gente buscar a fantasia urbana. Fantasia que acontece no nosso mundo. Eu acho que isso é bom porque a gente tá aqui no mundo que a gente já conhece, que é familiar, e tem alguns elementos mágicos que você vai pegando aqui e ali, que vão acrescentando na história. Não é você ser jogado de cara num mundo completamente novo, com um sistema de política novo, com uma magia nova. Isso é muita coisa. Então, se a gente puder manter o mundo igual ao nosso e acrescentar a magia, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, a série dos Instrumentos Mortais é assim. Se passa no nosso mundo, mas tem anjos e demônios e essas coisas. Uma última coisa que eu gosto muito são releituras. Tem muitas releituras de contos de fadas, inclusive eu vou indicar alguns aqui. Eu acho legal porque não é o nosso mundo que a gente tá adentrando, mas a gente tá revisitando uma história que a gente provavelmente já conhece. E além do livro ser legal porque ele vai dar uma outra visão pra essa história, provavelmente, né, eu espero, é uma coisa familiar, então é mais fácil pra gente entrar nesse universo. Eu acho que esse é um problema muito grande da fantasia. Demora um pouco pra gente ficar imerso na história. A gente fica um pouco perdido. Então, com essas sugestões aqui, eu acho que a gente começa um pouco menos perdido. Beleza, começando. Eu selecionei 10 sugestões pra vocês. A maioria é disso que eu falei, de ou releituras ou fantasias urbanas. Não é sempre fantasia urbana, tá? O nome. Tem um outro nome, mas eu esqueci agora. Mas fantasias que se passam no nosso mundo, ou que pelo menos começam no nosso mundo e depois vão pra outro lugar. Mas eu tenho também algumas sugestões aqui de histórias que são em outro mundo, ou num mundo um pouco diferente do nosso, que aí já é pra vocês se arriscarem um pouquinho mais. O primeiro livro é um que eu li recentemente. Sinceramente, eu nem considero ele tanto fantasia. Ele é uma fantasia, porque ele tem magia, mas eu acho que ele é muito mais um drama, um romancezinho com toques de fantasia. Inclusive, isso é uma ideia legal também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de
Livros que, pra mim, focam em outra coisa, mas tem um toque de realismo mágico, assim, um toque de fantasia, só pra dar um salzinho, um tempero na história. O livro é A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, da Sungu Mandana. Nele a gente segue a Mika Moon, que é uma bruxa, e ela faz parte de uma sociedade de bruxas, e nessa sociedade as bruxas não podem se relacionar, porque quando elas se relacionam, a magia delas fica muito fora de controle, então elas vivem muito isoladas. E a Mika também não é muito próxima de ninguém, porque ela não quer que ninguém descubra que ela é uma bruxa. E por isso ela é muito solitária. Ela tem uma conta no TikTok em que ela finge que ela tá no Witch Talk, mas na verdade ela é uma bruxa de verdade, né? O que eu achei muito divertido, achei um ótimo detalhe. E no início do livro, ela recebe uma proposta pra ser babá de 3 bruxinhas. Ela fica um pouco insegura, porque são 3 bruxinhas e mais ela num mesmo lugar, então a magia vai ficar muito descontrolada, mas o argumento das pessoas que estão cuidando dessas bruxinhas é, olha só, ninguém aqui é bruxo, então se você não vier ensinar elas, elas não vão saber, então a magia vai ficar mais fora de controle ainda. Ela, ok, e eu tô precisando me mudar. Então ela vai, se muda pra essa casa, onde tem as 3 crianças bruxinhas, com uma idade meio escadinha, assim, de 7 a 11, um ex-ator da Broadway, uma mulher mais adulta que cuida da casa e um bibliotecário muito taciturno. De início, assim, não vai muito com a cara da Mika. E é uma história mais de família encontrada, dessa pessoa fechada que sempre buscou uma conexão e nunca conseguiu conseguir se conectar com essas pessoas, formar uma família ali, e tem magia aqui e ali pra dar esse quezinho na história. Eu amei esse livro, foi super rapidinho de ler, o romance é fofo e as crianças são muito adoráveis. Então, aqui estamos um exemplo, um livro que se passa 100% no nosso mundo, mas por acaso algumas dessas pessoas são bruxinhas. Minha próxima indicação é uma série que você pode ler em qualquer ordem. Eu vou falar aqui a ordem que eu recomendo, é uma antologia, né? Inclusive, tem vários livros dessa série, só temos 3 no Brasil. Morro Branco, por favor, continue a trazer os livros pro Brasil, inclusive porque o 4º livro dessa série é o meu favorito. Então só falta mais um, só traz o meu favorito, por favor. Ai, pode parar. Eu já li os 5, 6, não é tão legal. E a série que eu tô falando, quem me acompanha aqui há mais tempo já deve estar sabendo, porque eu li em 2020 e não calei a boca sobre isso desde então. É a série das Crianças Desajustadas, que começa com De Volta pra Casa, da Shanna Maguire. Nesse livro, crianças no nosso mundo encontram uma porta para um outro mundo. E é um outro mundo que se encaixa perfeitamente com elas. Então você tem mundos onde as pessoas ficam paradas que nem estátuas, mundos onde o tempo não é linear, mundos debaixo d'água, e elas se encaixam lá. Mas por algum motivo, elas voltam pro nosso mundo, elas são expulsas desse mundo que são a casa delas. Então, elas têm que se ajustar. Esse primeiro livro se passa numa escola, feita especialmente para essas crianças desajustadas. Então, elas têm que se acostumar com a realidade de que, por mais que elas tenham se encontrado em outro ambiente, esse é o mundo delas. Talvez elas voltem pra lá, talvez elas encontrem a porta de novo, apesar de ser muito difícil, e talvez não. Nesse livro a gente segue a Nancy, que acabou de passar por essa experiência. Ela chega na escola e conhece outras pessoas que passaram por isso. E também tem um serial killer atacando a escola. Eu gostei bastante, esse foi o primeiro que eu li. E os livros ímpares, ou seja, 1, 3, 5, se passam no nosso mundo. Às vezes eles até vão pra outro lugar, mas começam no nosso mundo. E os livros pares são as histórias dessas crianças encontrando essas portas. O meu favorito sem ser o 4 ou 2, que é Entre Gravetos e Ossos, que conta a história de 2 personagens que aparecem no primeiro livro. Elas são gêmeas, quando elas são criancinhas, elas encontram uma porta para um mundo que é meio Frankenstein, assim, ó. Tem um vampiro e tem um doutor que é como se fosse o Dr. Frankenstein. Mas uma coisa que acontece é, o final do segundo livro e do primeiro se conectam. Então, apesar de eu preferir o segundo, e você poder ler em qualquer ordem, eu recomendo ler o primeiro, porque o final do primeiro é mais surpreendente, tem esse serial killer atacando. A gente também tem no Brasil um que eu não gostei tanto, mas é legal, sobre o céu açucarado. Eles vão pra esse mundo em que o mar é de refrigerante e as nuvens são de algodão doce. Eu amo essa série, ela é contada como contos de fadas mesmo. Tem um tom de uma pessoa mais velha te contando uma historinha antes de dormir. E também é um pouco mais sombrio, assim. Então tem esses tons de cuidado com o que você deseja, sabe? Esses contos de precaução. Agora eu vou falar de uma releitura que eu acabei não gostando tanto da ideia que o livro quis passar. Assim, o livro chegou em algum lugar. Eu acho que ele não chegou lá bem. Mas é divertido. E eu gostei bastante quando eu li. Que é Sem Coração, da Marissa Mayer. A Marissa Mayer é conhecida pelas Crônicas Lunares, que são recontos meio cyberpunk, assim. O primeiro livro é um reconto da Cinderela, só que ela é um ciborgue. E aí se passa na China. Eu li esse primeiro quando eu era bem novinha, acho que 11, 12 anos. E eu quero ler essa série, eu quero continuar. Mas como eu não li, eu não posso indicar pra vocês. Mas eu li Sem Coração, é um livro dentro desse universo que conta a história
da Rainha de Copas. É uma jovem família classe média, assim, nesse mundo de fantasias, no mundo de copas. E tudo que ela quer é ter uma loja de doces. Ela cozinha muito bem. Mas a família dela começa a meio que empurrar ela pro rei, pra ela casar com o rei. E ela não quer muito, não tá muito afim, mas ela tá indo pra agradar a família, até que ela conhece o Jest, eu acho. Que pelo que eu lembro, é como se fosse o Chapeleiro Maluco. Não sei se é o Chapeleiro. Ele é meio que um bobo da corte, assim. E aí ela começa a ter sentimentos por alguém pela primeira vez da vida. E a história vai escalando dali. O que me pega um pouco desse livro é que a Rainha de Copas é meio lelé, né? Ela é meio doida. E eu acho que o livro tinha que ter tido um desenvolvimento mais gradual, assim. Porque a gente sabe que no final ela vai virar a Rainha de Copas. E eu achei muito abrupto. Mas a história é super divertida. Quem não gosta de uma história de origem, né? Eu sempre gostei de histórias de origem, principalmente de vilões. Então temos aqui a história de origem da Rainha de Copas. Todo mundo gosta muito das séries das Crônicas Lunares. Então se vocês quiserem dar uma chance também, podem ir. Eu só não recomendo porque eu não li. Então não posso recomendar. Voltando pra fantasia urbana, eu tenho aqui um livro nacional que é bem famosinho. Você provavelmente já leu, se você lê um pouco de fantasia. Que é Porém Bruxa, da Carol Cheovato. A Carol, ela publica fantasia e ficção científica. O outro de fantasia urbana que ela tem é Árvore Inexplicável, mas eu prefiro esse. Mas Árvore Inexplicável também é bem legal, fala sobre temas ambientais, resguardar os animais, se passa em São Paulo. Esse aqui também se passa em São Paulo, então vale ler aquele também. Mas eu vou falar desse aqui que eu prefiro. A gente segue a Iris ou Isis. A gente segue a Isis, que ela é uma bruxa. E ela é meio que responsável pelas mágicas que acontecem no mundo. No mundo não, em São Paulo. Em São Paulo. Não é pra ela interferir com as coisas que estão acontecendo, mas ela tem uma amiga que é policial, então ela acaba ajudando aqui e ali em alguns casos em que ela pode usar os poderes dela pra ajudar. Nesse livro que eu gostei bastante é que todas as coisas são reais. Então assim, ela é uma bruxa. E aí tem religiões. Tudo que é tipo de religião é real. Então até, sei lá, mitologia grega é real aqui. Um pouco uma vibe Percy Jackson, assim, né? Mas enfim. A Isis, então, ela começa a seguir um caso de uma criança desaparecida e ela também recebe uma missão de uma divindade. E ela começa a se envolver nesses casos que envolvem crianças e violência contra mulheres e várias coisas se interligando. É basicamente um suspense policial com um pouco de fantasia, um pouco de magia aqui e ali que se passa em São Paulo. É bem divertido e eu acho que esse é um bom momento de vocês lerem, porque a Carol tá terminando de escrever o segundo livro e talvez saia esse ano ou ano que vem. Um outro livro, que também é um favorito meu, esse autor é bem famoso, é uma fantasia levinha, assim, com coisas a mais, e ele é A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. Nesse livro, a gente segue... Óbvio que eu não vou lembrar o nome dele. Um cara que ele trabalha numa... como se fosse numa agência de adoção. E aí ele tem que ficar indo nos orfanatos pra ver se as crianças estão sendo bem cuidadas e se não estão, ele denuncia esses ambientes. Correto. Ele é muito certinho, assim, ó, certinho, se regradinho, faz tudo que os superiores mandam, não pensa, só obedece ordens. Mas qual é a questão? Essas crianças do orfanato que ele visita não são crianças normais. São crianças com poderes ou com coisas especiais. Então as crianças podem, sei lá, cuspir fogo, ou ter um rabo, ou levitar. E essas crianças são muito marginalizadas da sociedade em geral. Existem essas pessoas, né, não são só crianças. São pessoas marginalizadas, que sofrem preconceito, que não conseguem empregos, que têm uma vida muito difícil. Então, por mais que às vezes ele tenha boas intenções, ele acaba fechando lugares de acolhimento que não estão dando um bom acolhimento, mas porque não tem recursos. E por ele ser tão certinho, os superiores mandam esse protagonista pra uma casinha que fica no topo de uma colininha, perto do Mar Cerulho, que é numa ilha. Ele vai ficar lá um mês observando esse orfanato. Mas nesse orfanato, nós temos as crianças mais diferentes que existem, assim, fora dos documentos oficiais. Existem fadas, existe um cara que é tipo um blob. Sabe aquele cara de... meu Deus, qual é o nome daquele filme? Aliens versus alguma coisa. Aí tem um blob azul. Tem uma criança que é tipo esse blob. Tem, inclusive, o filho do demônio. O Lucy, apelido pra Lúcifer. Só que ele é um garotinho de 6 anos. Mas ele tem poderes do anticristo. Ele é o anticristo. E assim como a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, é um livro de coração quentinho. É muito querido. A gente vai vendo esse protagonista que é super fechado, super regrado, eventualmente se apaixonar por essas crianças e criar uma família ali e ficar com um dilema moral do que fazer, do que se vai denunciar alguma coisa ou não. Se tem até coisa pra denunciar, né? Que às vezes não tem. E também tem um romance ali de cantinho acontecendo. Sociedade tem mais foco no romance. Esse aqui tem mais foco na história em geral, nos personagens. E o romance fica um pouquinho de fundo. E é um romance LGBT. Então, lindo, perfeito. Eu sinto que eu tô sendo um pouco repetitiva aqui porque todo mundo já leu esse livro. Mas caso você não tenha lido, só vai. Agora, uma releitura que eu não sabia, ou eu não lembrava, que tinha sido lançado no Brasil.
Eu li em inglês em 2020 e eu devorei. Eu li de uma vez. E é uma releitura um pouco de terror, não é terror na verdade, mas é um pouco mais sanguinária, de A Pequena Sereia. E o nome é A Ruína de um Reino. Nele, a gente segue a nossa Ariel, que é chamada de matadora de príncipes. Ela é a ruína dos reinos, porque ela não gosta dos humanos. E se ela matar os reis, eles só vão ser substituídos pelos príncipes. Então ela mata os príncipes e as princesas. Porque aí ela quebra a sucessão, ela quebra o reino. A mãe dela é o equivalente da Úrsula, então é um ser do mar muito maligno mesmo, e ela faz alguma coisa que desagrada a mãe. E a mãe dela fala, olha só, eu vou acabar contigo, tá? Você vacilou comigo, você foi uma péssima filha, não gostei. Então, como punição, eu vou te transformar em humana, e a sua missão vai ser matar esse príncipe específico desse reino específico. E ela fala, beleza, super fácil, vou matar esse príncipe assim, ó, top. E aí, quem é esse príncipe? É um príncipe que ele não gosta das obrigações, ele gosta de velejar, ele fica no mar, sei lá, 8 meses dos 12 do ano. O objetivo dele é matar a nossa protagonista. Porque ele não gosta, né, que fica matando os príncipes por aí, as princesas. Fica, pô, qual foi? Tu tá acabando com os reinos só de maldade, né? E realmente é só de maldade. É de maldade. A protagonista é meio má. Ou seja, ela vira humana, vai pro barco dele, mas como ela tá em forma humana, ele não reconhece que é ela. E ela fica assim, tá, quando que eu vou poder matar esse cara? Vamos lá, vamos fazer um plano. Eu tenho que primeiro conquistar a confiança dele pra depois matar. E ele ali, cuidando dessa querida jovem, sem saber que ela é a pessoa que ele também quer matar. E a partir daí vai virando um romancinho. Mas não é um romance muito forte, entendeu? Se você quer muito romance, não venha pra cá. Eu acho isso divertido porque é isso, tem essas coisas de assassinato, e eles têm também uma missão. Eu já li há 4 anos, eu não lembro direito, mas eu sei que também tem uma missão de encontrar alguns objetos, e aí eles vão se conectando. Os dois têm problemas com a família, né? A mãe da nossa Ariel é abusiva e malvada. Enfim, eu recomendo bastante. Eu não vejo muita gente falando sobre eles aqui no Brasil. O próximo livro é uma fantasia urbana, isso mesmo. E ela é inspirada em lendas arturianas. Não precisa saber de lendas arturianas pra ler, pois eu também não sei nada, nunca li. O livro eu li recentemente também, talvez vocês saibam, Lendários, da Tracy Deonn. Inclusive, eu estou vendo se eu leio a sequência num futuro próximo. Em Lendários, a gente segue a Bree. Ela tá indo fazer um curso de verão na faculdade e ela tá passando pelo luto. A mãe dela acabou de falecer. E chegando lá, ela descobre uma sociedade secreta da universidade. Uma coisa meio, sabe, essas faculdades tipo Harvard e Yale, essas coisas têm sociedades secretas. E lá também tem. Só que ela vê que essa sociedade secreta não tá muito comum. Ela vê umas coisas estranhas, tipo magia, acontecendo ali. E é uma magia que faz ela achar que tem a ver com a morte da mãe dela. Que aparentemente foi um acidente, mas quando ela percebe essa conexão, ela começa a duvidar. Então, a missão da Bree agora é entrar nessa sociedade secreta. E pra entrar é muito difícil, tem uma seleção, tem desafios perigosos, porque é realmente secreta e quem tá nessa sociedade são descendentes da Távola Redonda. O sistema de magia aqui é super divertido. E não tem só isso, também tem uma outra magia que vem de outro lugar. O livro também discute bastante ancestralidade. É um dos livros que eu mais vi tratar bem racismo e essa questão dos seus antepassados e como que essa força é passada adiante, como também tem muito trauma envolvido. O final desse livro foi incrível. Eu tava lendo no ônibus, eu tava assim, ó. Então, temos aqui um livro tranquilo, no sentido de é tanto jovem, o que normalmente é uma escrita mais palpável de se ler, quando se passa no nosso mundo, tem umas coisinhas aqui ali de Rei Arthur, mas muito bom, recomendo. Vambora, leiam. O próximo livro, eu não vejo ninguém falando sobre, apesar dessa autora ser muito famosa, é de uma duologia, e é uma duologia da V. Schwab, que escreveu 50 mil coisas, A Vida Invisível de Ed La Rue, O Tom Mais Escuro de Magia, Vilão, muitas coisas. E tem essa série aqui que é um pouco mais desconhecida dela, que é A Melodia Feroz. Ela publicou como Victoria Schwab, que pelo que eu vi é o selo jovem dela. E nesse livro, eu deixei ele mais pro final porque eu tô começando a falar de livros que se passam em outros mundos. E esse aqui, se eu não me engano, se passa no nosso mundo, mas a sociedade tá muito diferente. Então, é um pouco dos dois. Por quê? Nessa cidade específica, era uma cidade muito violenta, com muitos crimes, crime organizado, muita coisa. E era tão violenta que os crimes começaram a se personificar. Quando você comete um ato de violência, o seu ato de violência vira um monstro. E nós temos 3 tipos de monstro. Eu não lembro direito agora, então eu posso estar falando besteira, mas nós temos outro tipo de monstro, que ele é muito raro, se eu não me engano só existem 3 dele, que são atentados em massa. Então, sei lá, você bota uma bomba e mata 50 pessoas. E aí nascem desses monstros, mas esses monstros, eles são quase como pessoas. Eles são muito conscientes, mas eles são monstros, querendo ou não, e todos eles são ligados a um instrumento.
Então a gente segue 2 protagonistas. Essa cidade, como eu falei, ela já era violenta. E aí começou esses monstros, virou o caos. E alguém se aproveitou dessa oportunidade e virou meio que um chefe do crime, um chefe da máfia, que controla a maioria desses monstros na cidade. E ele é o pai da nossa protagonista. Então ela tá ali envolvida com muitas coisas ruins. E não necessariamente ela gosta disso, mas esse é o pai dela. Ele é basicamente o vilão da história. E a outra pessoa que a gente segue é um dos monstros. Ele é um dos últimos monstros que surgiu desses grandes atos de violência. O instrumento dele é violino. E eu não lembro direito o que os instrumentos fazem. Não lembro se os instrumentos machucam ou se eles paralisam as pessoas. De novo, eu li esse livro tem muito tempo. Eu acho que eu li em 2019, ou seja, quase 5 anos. Mas eu lembro que eu gostei muito da história. Ele é uma história sobre 2 pessoas se conhecendo, se encontrando e vendo as diferenças nas semelhanças. E vendo as semelhanças nas diferenças. Eu li isso num livro ontem, eu achei muito bom. Esse conceito pra mim é incrível. Então, assim, eu lembro que eu nem curti tanto a história. Eu tive esse problema de ficar um pouco desconectada. Mas o conceito pra mim é incrível. Essa cidade de crime, esse ambiente violento. E como que as pessoas acham esperança ali. É bonito ler isso. É bem bacana. O próximo livro que eu vou falar também é nacional, que é Luzes do Norte, da Juliana Domingues. Agora já estamos em livros que se passam em outro mundo. E esse aqui se passa em Nurensalem. Nele, a gente segue a Dmitria, que é uma mulher caçadora, e ela cuida do irmão, eu acho que só tem ela e o irmão agora, caçando, enquanto ele tenta ser um aprendiz ali de feiticeiro. E ela recebe uma oferta pra ser meio que protetora da Aurora van Wintermer. E a Aurora é meio que uma filha de um lorde. Ela não quer muito, porque ela não gosta muito desse cara, mas o dinheiro é bom, tá chegando o inverno e ela precisa desse dinheiro. Enquanto isso, na cidade, estão acontecendo assassinatos que, a princípio, parecem que são feitos por ursos, mas a Dmitria, que é uma ótima caçadora, fala, cara, isso aqui não foi urso, não. Isso aqui não foi urso, tem um monstro aqui na nossa cidade assassinando pessoas. Cuidado. E a partir daí também vai se desenvolvendo um romance entre Dmitria e Aurora. Esse livro aqui é bom pra ler porque eu sinto que a magia não é muito importante. Inclusive, eu queria que a magia tivesse sido mais desenvolvida. E o foco é nas personagens, Dmitria e Aurora. E tem um segundo volume, que eu não li. Super dá pra finalizar aqui. Eu achei esse livro bem fechadinho. O segundo é Sombras do Sul, eu acho. Mas eu achei simplesmente um livro divertido de se ler. Por mais que eu acho que a magia tinha que estar mais desenvolvida, a Dmitria é uma personagem legal de se seguir. É uma personagem com muita personalidade. E a Aurora, por mais que ela pareça frágilzinha, assim, ela também tem a sua força. E é interessante ver essas 2 personagens se interagindo. Por mais que seja uma fantasia em outro mundo, tem uma magia um pouco mais leve. E agora uma recomendação que eu vejo mais em vídeos mesmo de fantasia, recomendando fantasia e não fantasia pra iniciante, mas eu acho que esse aqui dá pra pegar. É um livro que eu gosto muito, inclusive eu tô querendo reler porque é uma série de 4 livros, mas eu li o primeiro, gostei tanto que já fui pegar direto o segundo. E aí eu não sei porque eu parei de ler, e são 4 e eu vou ter que reler porque eu esqueci tudo. Inclusive eu esqueci de pegar o livro. Eu tô falando de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Ela escrevia fantasia, ela tem essa série de Uma Chama Entre as Cinzas, mas ela escreveu um dos meus livros favoritos do ano passado, que foi Toda a Minha Ira. Esse livro é muito divertido. Tem um pouco de magia, mas sinceramente eu não lembro qual é a magia. Eu lembro dela mais no segundo livro. Nele, a gente segue a Laia, que é essa querida aqui. Ela vive num império, onde é meio que uma ditadura, muito ruim. Muito ruim, não é legal morar lá. Mas ela vive ali, quietinha, de cabeça baixada, fica tranquila ali. Até que um dia, o irmão dela é acusado de alguma coisa que eu esqueci, e ele vai preso. E aí ela fica, cara, como assim? Que soco? Aí o pessoal da rebelião chega e fala, então, a gente pode ajudar a libertar o seu irmão, mas pra isso você vai ter que fazer uma parada pra gente. Ela fica, tá bom, você vai ter que fazer tudo bem. E ela vai meio relutante se infiltrar na academia militar, que é onde são treinados as pessoas mais cruéis, que são os marciais. Eu acho que são os marciais. E lá ela conhece o Elias. Eu acho que é da perspectiva dos 2, assim. Exatamente, tem as 2 perspectivas. E o Elias é o melhor soldado da academia. Ele é muito implacável. E lá é assim, olha só, você me irritou, não tem prisão. É matar. Por isso que ela tá correndo pra salvar o irmão dela. Esses marciais, assim, têm liberdade pra fazer o que quiserem com as pessoas. E eles são bem cruéis. E o Elias, apesar de ser o melhor estudante dessa academia, ele não gosta de lá. Ele sente que ele tá preso lá, enquanto a Laia tá presa nessa sociedade tão dominadora. Ele sente que ele tá preso ali por motivos que vocês vão ver. Então os 2 estão sem opção, cada um do seu modo. E por causa disso eles vão se conectando. É muito divertido. Eu li super rápido. Eu li um vlog, inclusive. Eu vou deixar o vlog aqui nos cards pra vocês verem. Inclusive, não parece que tem só a Laia aqui? Então, tem o Elias também. Ó. Tá vendo esse cara aqui embaixo?
Isso aqui não é... Parece que é o vestido dela, né? Alguma coisa. Mas é um cara com uma espada. Enfim, eu lembro que demorou muito tempo pra eu ver isso. Eu li esse livro por muito tempo, falei dele por muito tempo e eu não tinha visto que tinha um cara com uma espada. Eu achava que era a roupa dela. Uma Chama Entre as Cinzas. Uma fantasia um pouco mais complexa, num mundo um pouco maior. Ah, lembrei os aspectos de fantasia. É fantasia árabe. Então tem jeans... E tem ghouls, e tem promessas e pactos que você faz. Tem essa vibe um pouco deserto, assim. Então é legal também porque não é uma coisa meio fantasia de feitiços e coisa assim. É inspirado numa outra cultura, assim, que é interessante de se ler também. Então é isso, gente. Essas foram as recomendações de sugestões pra vocês começarem a ler fantasia. De novo, me peço aqui outros tipos de listas que vocês gostariam. Seria bem legal. Falem comigo nos comentários. Se vocês tiverem as suas próprias recomendações também, caso vocês sejam leitores de fantasia, podem recomendar aqui também, que as outras pessoas veem. Isso aqui é uma conversa, é um grande papo. Me falem se vocês já leram algum desses, se vocês concordam comigo que é uma boa entrada pra fantasia. Recomendem os seus. E até o próximo vídeo. Tchau!